coisinha muito importante, que é a aplicação da base com a ferramenta. A base tem sua ferramenta que dá um acabamento melhor. Porque, por exemplo, aqui temos uma base mais pesada. Se eu aplicar ela com língua de gato, ela vai entregar uma cobertura de média para alta. Se eu aplico ela com o pincel Dual Fiber, ela tende a ficar mais natural, fica mais polida, porque é um pincel de 2 fibras, então ela vai absorver mais produto. Se eu aplico com o pincel Kabuki, eu assento a base melhor na pele e eu tenho uma cobertura mais de média para alta também. Só que a diferença dessa aplicação para essa é que essa aqui eu não vou precisar do uso da esponja, mas com essa aqui eu vou precisar do uso da esponjinha. Então, aqui nós vamos, só na aplicação, vamos ter uma cobertura de média para alta, mas com o uso da esponjinha nós vamos ter uma cobertura média para baixa, ok? Diferente dessa base aqui, por ser uma base de pump, ela é uma base fluida. Então, quando eu vou aplicar essa base aqui, se eu aplico com o pincel Kabuki, eu tenho uma cobertura de média, tá? Vou manter ela no média. Se eu aplico com o pincel Dual Fiber, eu deixo essa base um pouquinho mais riscada, só que a cobertura é muito mais natural, ok? Se eu aplico com o pincel língua de gato, essa base aqui vai ficar toda manchada na minha pele, ela não fica uniforme. E se eu aplico com uma esponjinha, eu tenho um acabamento muito, muito, muito leve. Então, todas as vezes que você for aplicar um produto na sua pele... todas as vezes que você for aplicar uma base na sua pele, você precisa observar a textura da base. Se olhar para as embalagens, você sabe mais ou menos qual é a textura daquele produto. Se ele tá em conta-gotas, é uma base mais fluida, base d'água. Se é uma base em bisnaguinha, ela tende a ter a cobertura mais alta e ser mais grossa, tá? Se é uma base de pump, ela tende a ser ainda mais potente. Então, todas as vezes que você for comprar uma base, observe a embalagem e saiba o acabamento que você quer. Quanto mais natural, mais sabedoria ali na hora da aplicação você precisa ter. Então, saiba comprar a sua base direitinho e escolher a ferramenta certa para entregar o acabamento que você deseja.